abrindo a lista em ordem cronológica e em grande estilo, um clássico com C maiúsculo. Perfume de Mulher, de 1992. Sim, 28 anos atrás. Ai, que sofrimento! Se você não se emocionou com as lindas cenas de tango, suspirou com um charme único de Al Pacino, ou se encantou com a carinha de bebê de Chris O'Donnell, então acho que você viu o filme errado. Só pode ser isso mesmo. E mais do que um romance, Perfume de Mulher é um drama encantador, com atuações maravilhosas e movido pela amizade e a conexão, desses dois galãs. Nicole Kidman e Michael Keaton estão perfeitos nesse drama agridoce, que me fez chorar 27 anos atrás e ainda me faz chorar hoje em dia. Assim como o Perfume de Mulher, Minha Vida vai além do amor entre seus personagens, mostrando um pequeno e precioso recorte de vida, com um protagonista que descobre em um curtíssimo espaço de tempo 2 notícias que mudariam sua vida para sempre. Por um lado, ele será pai. Por outro, ele tem um câncer terminal nos rins. Só de lembrar já me deu uma coisinha aqui. Ai, gente, minha nossa, me segura aqui que tá difícil resistir esse Brad Pitt todo lindo e jovenzinho. E ainda tem o Anthony Hopkins, muito enxuto como pai. Sacanagem, né, gente? Olha, destaque mesmo quem merece é a maravilhosa da Julia Ormond, que atrai a atenção de praticamente todos os homens da casa, começando até uma rivalidade entre irmãos. Ô, gente, vamos amadurecer isso aí, né? Menos você, Brad, você é perfeito. Drama histórico com um triângulo amoroso, natureza, isolamento, paixão e, ainda por cima, indicado a 3 Oscars. Ah, esse filme, gente! Quantas lembranças boas que estão vindo aqui, nem sei te dizer. É bem aquele romance de opostos, com um cara beberrão, folgado, meio crianção e... tirando que ele é o John Travolta, não tem muita coisa positiva aí não. Quer dizer, além do fato dele ser literalmente um anjo com asas e tudo. A Andie McDowell tem que ter muita paciência pra lidar com esse Travolta alado, viu? Só que vale a pena cada minutinho. Eu vi a abertura aqui e fiz o quê? Chorei, claro. E aposto que você também tá chorando só de lembrar a história desse filme lindo, que te faz rir que nem besta, daí te enche de carinho, fala que tudo vai ser fofo, as coisas são boas, como tem gente incrível no mundo e... plau! Tragédia, né? É torneira aberta, lenço atrás de lenço, nariz escorrendo e aquela saudade danada do Robin Williams. 1998 parece até que foi outro dia, né? Se bateu aquela vontade de rever esse clássico, ou até de conhecer mesmo, já sabe onde encontrar, né? Olha essa Scarlett Johansson, toda jovem, com apenas 18 aninhos. Ainda nem tinha começado a conquistar o mundo, ser indicada a Oscar, ganhar prêmio, essas coisas todas. E ela está completamente inesquecível em Encontros e Desencontros, assim como o sempre perfeito Bill Murray, óbvio. Romance? Sim, tem, mas é muito sobre as conexões que fazemos com outros, amizades inesperadas em locais estranhos, se achar em outra pessoa quando tudo é tão diferente. Encontros e Desencontros é meio melancólico, mas é tão gostoso de se assistir. Detalhe, a Sofia Coppola tinha só 30 e poucos anos quando dirigiu esse filme. Se você disser que não se emocionou vendo o Diário de uma Paixão, tá mentindo, hein? Quem dera eu receber cartinha do Ryan Gosling, flor da juventude. Ou ainda ser a Rachel McAdams, toda fina e encantadora. Claro que o contexto não é muito legal, afinal, 1940 não foi uma época das mais bacanas, né? E tem todo o lance deles viverem aquele famoso amor proibido, pressão da família, anos separados, mas mesmo assim, gente, essa história de amor é simplesmente perfeita. Quem ama comédia romântica aí, levanta a mão, pessoal! E olha, parece besteira falar que Jude Law, Cameron Diaz e Kate Winslet são pessoas simplesmente apaixonantes, né? Só que deixa eu te falar uma coisinha, ninguém supera o Jack Black. Tudo que eu quero é uma pessoa divertida, fofa e sensível assim.
O Amor Não Tira Férias é cheio de momentos gostosos, memórias boas, falando sobre novos amores e recomeços possíveis. Ai, ai, coisa boa, né? Além, claro, de uma trilha sonora ótima e que eu amo até hoje, sem defeitos. Ter um casamento relativamente estável, uma vida perfeitinha, mas meio chata, filhos, enfim, nada disso realmente significa aceitar as coisas como elas são. É meio difícil, mas é mega compreensível entender o que move os personagens de Kate Winslet e Patrick Wilson nesse romance dramático de 2006. Tudo começa pelo fato de uma pessoa ser a Kate Winslet e a outra o Patrick Wilson, né? Tipo, se beijem logo, por favor. Ai, desculpa, é que sou meio atirada às vezes. Mas, ó, não é legal trair os outros não, viu? A não ser que você seja a Kate Winslet e o Patrick Wilson. Ai, é brincadeira, gente. Pensa numa época boa para comédia romântica? Pensou? Se não falou início dos anos 2000, você errou. Desculpa, mas é verdade. E para começo de conversa, tenho que admitir que esse filme tem um erro grave. Quem, gente, em sã consciência, terminaria com a Jennifer Aniston? Aí não, né? E pior que terminar com alguém é ainda ter que conviver com a pessoa no mesmo apartamento, se bem que esses dois fazem tudo por birra. Então, quer saber? Eles bem que se merecem mesmo. Ai, gente, deu pra matar uma saudade boa, não deu, não? Ai, não sei se deu pra você perceber, mas eu sou toda romântica, gente. Se me deixassem aqui à vontade, eu fazia 1 hora de vídeo só falando de filme amorzinho. E se você gostou desses, eu tenho uma notícia melhor ainda pra você. Tá cheio de filmes assim no meu site, tá? Então bora reviver esses amores do passado, assistir uns romances clássicos maravilhosos. E aí depois você me conta qual que te fez suspirar mais.